Olá, bom dia. Hoje é 3 de 2 de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria e inteligência. Vislumbres espirituais e que o Espírito Santo fará o seu coração. Então, a vontade de Deus é que o ser humano se ame e ame o próximo. O próximo. O que é o próximo? O seu semelhante, as pessoas, seja da família ou não. Só que você sabe que tem gente que não se ama e nem ama o próximo. E tem gente que não crê no Evangelho, de maneira alguma. E nem quer que os outros creiam. Aí fica difícil a salvação. A vontade de Deus é que o ser humano ame a si mesmo e ao seu próximo. Mas tem gente que não se ama nem a si nem ao próximo. Aí fica difícil de ser salvo. Fica impossível. Então você tem que se amar e amar o seu próximo. Isso depende da sua salvação, a sua vida eterna. Amém? Isso se você quiser. Então se a pessoa não se amar e não ama o próximo, aí a pessoa não será salva. Segundo o próprio Jesus Cristo e Deus. Então João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem que crer em Jesus. Quem não crê não vai ter a vida eterna. Tem que crer. Marcos 16, versículo 15. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então a vontade de Deus é de anunciar o evangelho. É que as pessoas anunciem, que as pessoas ouçam. As pessoas creiam e se batizem. Para não ser condenado. Para não ser condenado. Então, 2 Reis 3, versículo 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para a peleja contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto, e daí para cima se puseram às fronteiras. Então aqui, os moabitas, o rei de Moabe se revoltou contra Israel e quis lutar, pelejar, guerrear. Se o rei de Moabe não tivesse querido isto, eles não teriam perdido. Eles não teriam sido muitos feridos. Eles não teriam sido feridos. Eles não teriam perdido. Eles não teriam sido feridos, destruídos, mortos à espada. Mas ele se revoltou para destruir o povo. Então aqui aqui essa palavra mostra que nem o rei de Moabe estava se amando e nem os três reis estavam se amando, né? Porque um e ao outro estava querendo ferir um ao outro com espada, com lança e escudo. Então nenhum e nem outro estava se amando. Olhando para o Novo Testamento. Mas naquele tempo o exército tinha que lutar. E Deus era muitas das vezes de acordo com os seus reis, com aqueles que estavam lhe obedecendo, com os reis de Israel para lutar com os outros reis. E o erro dos outros reis era que não cria e nem obedecia ao rei de Israel, aos estatutos, aos mandamentos, às leis do Senhor. E servia a outros deuses que não eram o Senhor. Por isso que muitas das vezes eles perdiam. Versículo 22. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, vieram os moabitas de frente deles, as águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa-te, moabitas. Então as águas que desceram de Edom, água meio esvermelhada, e eles infelizmente perderam, foram feridos em Moabita. O rei de Moabe não era para ter se revoltado contra Israel, né? Agora eu digo para você, tirando essa história aqui para a minha vida e para a sua vida, isso é bom? Uma pessoa se levantar para ferir outra pessoa e outras pessoas se levantar para ferir outras pessoas? Isso é agradável a Deus? Não é hoje em dia agradável a Deus. Hoje em dia Deus quer que o ser humano ame uns aos outros. Eles quase os três reis, tanto Jorão como Josafá e o rei de Edom, quase eles poderiam ter perdido, morrido na batalha, se Deus não fosse contra o rei de Moabe por ele servir a outros deuses.
Então é aquela coisa. Hoje em dia, quem faz o mal é que está errado aos olhos de Deus. Quem faz a injustiça é que vai perder a salvação, a vida eterna no grande dia. Hoje em dia, aquele que vai estar errado aos olhos de Deus é aquele que faz o mal. Aquele que vai perder a vida eterna é aquele que faz o mal, segundo Jesus Cristo.